Alô, você! Hoje eu decidi transmitir daqui, do Centro Administrativo da Bahia, o nosso famoso CAB, que engloba a governadoria, a vice-governadoria, as secretarias do Estado da Bahia, alguns tribunais de justiça federal, a Defensoria Pública, esse complexo administrativo daqui do Estado da Bahia. Hoje, dia 6 de janeiro, dia que no calendário católico eles celebram o Dia dos Reis Magos. Por falar nisso, aqui em Salvador, você deve saber que no bairro da Lapinha há uma igreja que celebra o famoso terno ou os ternos dos reis. Isso é uma lembrança a um texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Então, eu quero convidar você que é católico, ou evangélico protestante, ou espírita, ou candomblessista, ou de qualquer outra religião, ou você mesmo que não tem religião, para abrir a Bíblia aí na sua casa, para acompanhar essa conversa, esse diálogo que nós tivemos. Você que assiste aqui o meu canal, que assiste as minhas mensagens, sabe que eu não sou católico, que eu não celebro o Dia dos Reis. Mas, partindo dessa passagem bíblica, eu gostaria de tratar algumas coisas sobre esses personagens importantes. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Nesse momento, eu irei ler apenas o versículo 11 e espero que você escute com bastante atenção e carinho. O versículo 11 diz exatamente assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Até aí. Muitas coisas nós nos acostumamos a ouvir tantas vezes que acabamos reproduzindo uma ideia que não está necessariamente exposta nas Escrituras. Uma delas é o número dos magos. A Bíblia diz que eram magos, então o termo está no plural. Se está no plural, é mais de um, não é verdade? Não diz que são 2, nem 3, nem 5, nem 20. Como eles entregaram apenas 3 presentes, nós nos acostumamos a considerar que foram 3 magos ou 3 reis magos. Outra coisa interessante deste texto é que a Bíblia não os nomeia, não diz o nome deles, mas é incrível. A nossa tradição coloca até o nome nos personagens que a Bíblia os coloca como anônimos. Mas há tanto mais preciosidade neste texto. Uma delas é que eles vieram do Oriente. Não do Oriente em relação a Salvador, Bahia, Brasil. Não! Eles vieram do Oriente em relação a Belém, em relação a Israel, em relação à Palestina. Ou seja, eles estavam mais a Oriente. O texto está se referindo a magos que vieram da região da Babilônia e da Pérsia. Babilônia e Pérsia, nos nossos dias, equivalem a Irã, a Iraque, a Kuwait, aqueles países que ficam um pouco mais a oriente de Israel.
Então, eu tenho aqui pelo menos 3 coisas rápidas, introdutórias, que são importantes. A Bíblia não diz quantos magos foram, quantos reis magos, se você preferir chamar assim. A Bíblia não diz o nome deles, mas a Bíblia diz de onde eles vieram. E alguém pode me perguntar: Emanuel, como é que esses magos que vieram do Oriente eram de um outro povo, de um outro país, de uma outra civilização? Como é que eles souberam sobre o nascimento do Salvador? Souberam de 2 maneiras. Seus pais, seus antepassados ouviram essa história através dos profetas que lá tiveram. Lembra-se do cativeiro da Babilônia, lembra-se do cativeiro da Síria, lembra-se mais tarde do cativeiro da Pérsia. Então, quando nós lemos o profeta Isaías, mas mais especificamente o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, o livro de Esdras, de Neemias e de Esther, estão nos contando que os hebreus, aqueles povos que moravam onde hoje é a Palestina, onde hoje é Israel, esses povos, esse povo foi levado para o Oriente. E lá eles acabaram contando a sua história, as suas profecias, as suas promessas. Dessa forma, o povo do Oriente sabia sobre o Salvador. Mas este texto traz uma outra preciosidade para a gente. Algumas lições que nos são deixadas pelos magos. E olhe que muitas vezes eu vou usar aqui magos ou reis magos. Esses reis magos, através dos seus presentes, eles nos deixaram uma mensagem, um legado, uma lição que pode ser muito importante para nós compreendermos o texto bíblico e aplicarmos na nossa vida no dia a dia. Eles trouxeram 3 presentes e cada um daqueles presentes tinha um significado. O primeiro, o ouro. Lembra do ouro? Aquele metal precioso, preciosíssimo, buscado por todos os homens. Aqueles que são mais antigos vão lembrar disso. A família na nossa sociedade brasileira, colonial, matriarcal ou patriarcal, sempre preservou o ouro. Você sabia disso? Haviam pobres, a gente assim, pobre de maré de si, pobre que não tinha onde cair morto. Mas quando nascia um filho, eles reservavam um dinheirinho na economia para comprar um brinco, para comprar um colar, para comprar uma pulseira de ouro para presentear o seu príncipe. Gente, o ouro, esse metal, tinha um significado muito importante, porque pelo seu valor, pela sua preciosidade, ele representava a própria realeza. Quando nós enviávamos embaixadores, mensageiros a um rei para fazer um acordo comercial ou para fazer um acordo de paz, nós oferecíamos ao rei ouro. Isso tem um significado muito importante. Os magos ou os reis magos sabiam que aquele menino que outro dia houvera nascido numa manjedoura, mas agora estava numa casa. Isso é uma coisa interessante. Eles não chegaram no dia que Jesus nasceu. Provavelmente chegaram no verão do ano seguinte. Isso é o que aponta os maiores estudiosos sobre a Bíblia. Eles chegaram depois e trouxeram ouro, porque eles sabiam que aquele menino que estava ali, ele era o rei. Parecia tão singelo, parecia tão frágil, parecia tão pobre, sua família era tão humilde, mas eles estavam diante do rei.
Jesus Cristo é o rei, mas não um rei apenas retórico, um rei filosófico. Jesus é o rei dos reis. Ele reina, governa, preside todas as coisas no céu e na terra. Os anjos vieram celebrar o seu nascimento. Os anjos vieram anunciar o seu nascimento. Os anjos vieram cantar no seu nascimento. Esse Jesus é aquele que mais tarde irá dar ordem ao tempo. Você, nessa gravação de hoje, pode se incomodar um pouco com o vento que está passando aqui e provoca esse atrito no microfone, mas ele comanda o vento, ele comanda o mar, ele comanda as estrelas. Os próprios reis magos foram guiados por uma estrela que vinha do Oriente, ou seja, Jesus reina sobre todas as coisas. A segunda coisa que eles trazem é o incenso. Há poucos instantes eu falei dos mais antigos. Dos mais antigos, eu gosto muito de me referir a eles, porque me traz a época da infância. A época do incensário em casa, a época da folha de pitanga, a época da folha de eucalipto, não somente higienizando, mas perfumando o lar. O incenso era e ainda é utilizado em muitas cerimônias religiosas no Oriente. Sim, eles ainda cultuam os deuses com incenso. No Novo Testamento, a Bíblia compara o incenso com a oração dos santos. E os santos aí são aqueles que foram santificados, purificados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, aquele ritual, aquele costume, aquela cerimônia do Antigo Testamento passou. Hoje nós oramos e as nossas orações chegam às narinas de Deus como um perfume suave. Aleluia! Preste atenção, meu amigo e minha amiga. Os reis magos vieram celebrar não somente ao menino rei, mas eles vieram celebrar ao menino Deus. Eles acreditavam na divindade de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, e a expressão Filho de Deus significa que ele é Deus na sua totalidade. Ele é 100% Deus, da mesma forma que ele é 100% homem. Mas eu quero falar da sua divindade. O apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mais tarde, quando trouxeram um paralítico para ser curado por Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, afirma dizendo: filho, perdoados estão os teus pecados. Isso causou um tumulto entre os fariseus, entre os escribas, entre os religiosos, porque eles diziam: ele está blasfemando, porque somente Deus tem autoridade para perdoar pecados. Jesus então os recrimina, dizendo: por que vocês estão arrazoando no coração? Por que vocês estão maquinando isto no coração? Para que vocês saibam que o Filho do Homem, o Filho de Deus, que eu, Jesus Cristo, tenho poder para perdoar os pecados. Eu digo a esse paralítico: filho, levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. Eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que veio morar entre nós, do Deus Emanuel, que significa Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Os reis magos trouxeram incenso por isso. Jesus é Deus. E eles estavam diante de Deus. O terceiro presente foi a mirra. E mirra, dela se extrai um óleo que servia como remédio, como antisséptico, para curar algumas doenças, para desinfectar algumas doenças.
mas também servia para cuidar, tratar do corpo de alguém que tinha morrido. Aqui na nossa civilização atual, nós chamamos de embalsamamento, mas era muito mais do que isso. Era uma forma de expressar uma cerimônia em respeito àquele que faleceu. Gente, que coisa gloriosa. Os magos que vieram do Oriente, quando Jesus tinha entre 1 e 2 anos, ele ainda era uma criança. Esses magos ou esses reis magos que vieram do Oriente, eles sabiam que aquele menino um dia cresceria e seria imolado, sacrificado, oferecido por causa dos nossos pecados. Eles estavam diante do Salvador. Eles estavam diante daquele que João Batista vai anunciar mais tarde. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nascimento de Jesus anunciava a sua morte. É verdade que muitas pessoas ainda não entendiam isso direito. Por exemplo, quando Jesus foi crucificado na sexta-feira, no domingo de manhã, algumas Marias e Salomé foram ao seu sepulcro para passar esse perfume, para passar esse unguento, para preparar o seu corpo. E quando chegaram lá, elas descobriram que ele ressurgiu, ele ressuscitou. Então aquela cerimônia não seria feita. Mas é intrigante também que lá em Betânia, Maria de Betânia, Maria irmã de Marta, Maria irmã de Lázaro, quebrou um vaso com um perfume caríssimo, valiosíssimo, e derramou sobre Jesus. Mais uma vez as pessoas não entendem e alguns criticam, e Judas Iscariotes zombou daquele ato, e Jesus então os repreendeu, dizendo: essa mulher está preparando o meu corpo para a sepultura. Ela é feliz, ela é bem-aventurada, porque ninguém poderá fazer o que ela fez. E mais, onde for pregado o meu evangelho, onde for contado a minha história, será mencionado a vida e o ato dessa mulher, porque preparou o meu corpo para a sepultura. Preste atenção. Os magos, ou os reis magos, que vieram do Oriente, eles sabiam que aquele menino que estava ali, ele não era somente um rei, ele não era somente Deus, mas ele era o Messias, o chamado, o escolhido, o Salvador, que seria sacrificado, que seria imolado, que seria oferecido pelos nossos pecados. Eles chegaram e viram e adoraram o Salvador. Hoje, você já sabe, o Dia dos Reis, ou o Dia dos Reis Magos, que eu lhe disse lá no início que eu não comemoro. O Dia dos Reis Magos deve nos lembrar de que aqueles homens vieram e saudaram o Rei. Eles vieram e saudaram o Deus. Eles vieram e saudaram o Messias, o que seria sacrificado. Eu preciso lhe perguntar, diante dessas palavras que você ouviu durante esses instantes, durante esses minutos, você já reconhece o senhorio de Cristo? Você já reconhece que Ele é o Senhor de todas as coisas e quer ser o Senhor da sua vida, quer mandar na sua vida e mandar na sua história? Você reconhece que Cristo não é um homem qualquer, Ele é o próprio Deus que veio para a terra? Você reconhece a divindade de Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado? Ou você acha que Ele é mais um
um profeta, um político, um filósofo, um falador, um mestre, um rábula. Você acha que ele é isso? Por fim, você já aceitou Cristo como Salvador pessoal? Você já o convidou para entrar no seu coração e fazer morada? Pois é. Eu quero lhe fazer um desafio. Eu quero lhe fazer um convite. Amanhã, domingo, dia 7, muitas igrejas estarão abertas, com suas portas abertas, anunciando o Evangelho de Jesus. E eu queria lhe convidar para amanhã entrar numa dessas igrejas para ouvir a palavra de Deus, ouvir as verdades pregadas pelo Evangelho. Não para ouvir um pastor, ou um rabino, ou um mestre falar de política, nem sociologia, nem psicologia, nem nenhuma das outras dias, mas para ouvir a palavra do Deus vivo e verdadeiro, que quer falar contigo e que quer ouvir a sua voz, quer ouvir o seu clamor, quer ouvir as suas preces, quer receber a sua adoração. Eu quero lhe convidar. A minha igreja fica ali no bairro da Boca do Rio, na rua Simões Filho, 76. O nosso culto é às 9 da manhã. Eu ficarei muito feliz em ter você lá. Mas se você disser, Manuel, eu moro em outra cidade ou em outro bairro, aí na sua cidade, aí no seu bairro, onde você está, tem uma igreja pregando o evangelho verdadeiro. Igreja não salva, mas se você chegar lá e ouvir as palavras do evangelho, essas palavras salvam, porque elas anunciam o Salvador. Então eu estou te convidando, eu estou desafiando para você ir ao encontro de Cristo, porque Cristo quer encontrar com você e transformar a sua vida, e transformar a sua história, e perdoar os seus pecados, e reinar, e habitar em você para todo sempre. Pense nisso. Um forte abraço e que Deus lhe abençoe.